Boa tarde, colegas. Primeiro, é uma honra estar aqui, a convite da Escola Judicial. Agradeço à diretora Paola pelo convite. E é uma honra estar aqui ao lado de colegas estudiosos do assunto, que vai ser super instigante, vocês vão ver. Bom, deixa eu explicar primeiro que o colega Leonardo Vieira Vandelli, que é juiz do trabalho do Paraná, estava no aeroporto para pegar o voo, e o voo foi cancelado, então ele não pôde estar aqui presencialmente, mas ele vai estar aqui online com a gente por causa desse infortúnio, tá certo? Bom, muito bem. Na verdade, eu vou precisar colocar Frederico primeiro, porque ele tem voo. Então, vai ter que ser... Vou acelerar, porque a gente já está atrasado, e aí vai comprometer o voo dele. Vamos lá. Temos o prazer de receber Frederico Montedônio Rego, é juiz federal e mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, Uniceub. Atualmente é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Seja bem-vindo. A palavra é sua. Bom, colegas, muito boa tarde. É um prazer estar aqui em Salvador. Queria cumprimentar os meus companheiros aqui de mesa, doutora Ângela Magnavita, vice-presidente da Matra 5, doutor Roberto Eloane e doutor Leonardo Vandelli, que nos acompanha à distância, e também cumprimentar a desembargadora Ana Paula Diniz, diretora da escola, a quem eu agradeço pela recepção, e também a colega Adriana Manta, que me formulou o convite para estar aqui nesse evento que discute essa relação entre metas e cobrança de desempenho com a saúde mental de juízes e servidores. E eu preciso, de saída, esclarecer que eu não sou propriamente um especialista nem numa coisa nem em outra. De modo que o meu convite para estar aqui se deve muito mais ao meu ponto de observação atual, enquanto estou juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. E para, enfim, começar a contextualizar a minha fala, é interessante falar um pouco do que justifica esse regime de metas, que é o planejamento estratégico do Poder Judiciário, apenas a título de início da nossa conversa. Então, esse é o mapa estratégico do Poder Judiciário, acredito que todos conheçam, né? Esse foi baseado numa metodologia que tem sido adotada desde 2009, chamada Balanced Scorecard, que poderia ser traduzida livremente como indicadores balanceados de desempenho, que é uma metodologia inicialmente desenvolvida na iniciativa privada e que foi adaptada para o setor público, e na qual há uma definição clara da missão da organização, quer dizer, a razão de ser da organização, a visão de futuro, ou seja, como a organização quer ser reconhecida, quais são os objetivos que ela pretende alcançar no médio e longo prazo, e os atributos de valor, que são um pouco o sistema de crenças ou os ideais de atitudes, de comportamentos, de resultados esperados. Então, a partir dessas definições, e muitas vezes de uma análise de contexto, né, de pontos fortes e pontos fracos, enfim, existe toda uma metodologia para isso, a estratégia é dividida em algumas perspectivas, né? Na versão original do Balanced Scorecard, tem uma divisão em 4 perspectivas. Então, a perspectiva financeira, que seria de lucro e crescimento, né, financeiro da organização; a perspectiva de clientes, que afere a satisfação do destinatário do produto ou do serviço que a organização oferece; a perspectiva de processos internos, que é o que a organização faz para satisfazer os seus clientes e os seus acionistas; e a perspectiva de aprendizado e crescimento, que mede o clima organizacional, enfim, a satisfação da própria equipe, né, da organização. Na adaptação dessa metodologia para o setor público, como o Poder Judiciário, felizmente, não tem intuito de lucro, então a perspectiva financeira foi suprimida e a perspectiva de cliente foi substituída pela perspectiva sociedade, que é a destinatária do nosso trabalho. Então, portanto, aqui é possível ver nesse diagrama 3
linhas, né? A primeira linha, sociedade, a segunda linha, um pouco mais grossa, né? Processos internos, e a terceira, aprendizado e crescimento. Em cada uma dessas perspectivas é relacionado a um conjunto de macrodesafios, né? Que são, enfim, aquilo que a organização pretende alcançar em cada uma dessas dimensões. Tudo isso está previsto na Resolução 325 de 2020 do CNJ, que instituiu o atual planejamento estratégico. Esse planejamento vale por um período de 6 anos, de 2021 a 2026, e em cada uma dessas perspectivas, então, existem macrodesafios. A gente pode ver ali, tem uma legenda embaixo, a justiça do trabalho está em todos os macrodesafios, exceto, por óbvio, no aperfeiçoamento da gestão da justiça criminal, porque a justiça do trabalho não tem competência criminal, mas em todos os outros aspectos a justiça do trabalho está presente. E cada um desses macrodesafios é desdobrado em metas. As metas nada mais são do que desdobramentos desses macrodesafios quantificados por indicadores de desempenho, né? Então, por exemplo, se a gente olhar ali na perspectiva de processos internos, um dos macrodesafios é prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos. Nesse processo interno, existe uma meta hoje, uma meta setorial, uma meta da Justiça do Trabalho, que é aumentar o índice de conciliação em 0,5% comparado com o biênio 2021-2022, ou um mínimo de 38%. Então, essa é uma meta desdobrada desse processo interno. E o índice de desempenho, né, o qualificador de desempenho, seria exatamente esse índice de conciliação. Basicamente, é uma razão entre o número de sentenças homologatórias de acordo sobre o número de sentenças total, né? Então, se extrai a proporção e aí se busca atingir essa meta desdobrada desse processo interno. Algumas palavras sobre as metas, né? Então, a primeira coisa é que... ficou um pouquinho cortado o slide, mas não tem problema. Primeira coisa é que as metas do Poder Judiciário não são fins em si mesmas, né? As metas do Judiciário, elas são meios de alcançar os objetivos estratégicos do Poder Judiciário. A gente sabe que estratégia nada mais é do que a utilização planejada dos recursos disponíveis para alcançar determinados objetivos. Como todos nós temos recursos limitados, então é preciso eleger prioridades, e essas prioridades são traduzidas exatamente nessas metas, né? Mas as metas não são um fim em si, né? Trazendo aqui para o nosso contexto, quer dizer, a gente está aqui dentro de um Tribunal Regional do Trabalho, sediado na cidade que tem a maior proporção de população com ancestralidade negra fora do continente africano, num país ainda marcado pelo racismo estrutural. Então, discutir metas nesse contexto, basicamente, é discutir a forma mais eficiente de garantir direitos à população negra, que é uma população historicamente desfavorecida, historicamente marginalizada, prejudicada em uma série de aspectos. Então, discutir metas é, basicamente, discutir como a gente pode cumprir melhor a nossa função. Por trás de cada processo, a gente sabe, né, existe uma lesão à espera de reparação, existe um direito violado e, portanto, a gente não deve encarar as metas como um fetiche, né? A gente deve sempre lembrar que as metas são pensadas com base em objetivos materiais, objetivos de fato relevantes para a nossa missão. Eu conversei antes de estar aqui com o conselheiro Alexandre Teixeira, que é conselheiro, né, do CNJ, desembargador do Trabalho, desembargador do TRT1, e atualmente presidente da Comissão Permanente de Gestão Estratégica do CNJ e também integrante do Comitê Gestor Nacional da Política de Atenção à Saúde, na Magistrados e Servidores. Então, uma pessoa que tem a preocupação com esses dois aspectos. E também com a servidora Meg Gomes, que é a psicóloga de formação e é supervisora da seção de qualidade de vida no trabalho e atenção psicossocial, lá do CNJ. Os dois concordam que o problema não é o regime de metas em si. Não é um problema, por si só, ter metas ou ter um regime de metas.
Na opinião da Meg, o problema principal é como as metas são cobradas, como elas são percebidas, não propriamente as metas em si, mas qual é a atitude em relação às metas, como elas são encaradas. E para o conselheiro Alexandre Teixeira, as medições que se fazem a partir de um sistema de metas são imprescindíveis. A gente precisa medir, de fato, o que a gente está fazendo, até para saber se a gente está indo bem, se a gente está no caminho certo, para a gente poder fazer políticas públicas mais efetivas. O grande problema, na verdade, está naquilo que os números não traduzem, né? Naquilo que a gente não consegue aferir pelos números, como, por exemplo, né, uma questão que é muito conhecida, que é a dificuldade da gente aferir a qualidade da prestação jurisdicional por números, né? A gente sabe que a qualidade da prestação jurisdicional enfim, é algo que pode ser muito disputado, é muito complicado aferir isso num contexto em que, né, nós julgamos processos e, no mínimo, uma das partes fica insatisfeita, quando não as duas, né? Então, o próprio ministro Barroso tem dito isso, né? É muito complicado a gente julgar o judiciário por pesquisa de opinião, né? Porque a gente está sempre desagradando alguém. Então, é muito difícil medir essa qualidade. Por outro lado, isso é um aspecto fundamental. E é um aspecto que, muitas vezes, está ligado ao tempo, né, da prestação jurisdicional, né? A gente sabe que a justiça tardia é injustiça, mas a justiça instantânea também é injustiça, né? Quer dizer, soluções muito imediatas também, muitas vezes carecem da reflexão necessária e, portanto, a gente deve tentar ter um ponto de equilíbrio. Existe um tempo de maturação, né, um procedimento, algo a ser seguido para que a gente possa, de fato, alcançar os melhores resultados. Mas tudo isso para dizer que o problema não é exatamente a existência de um regime de metas, mas como a gente encara e o que a gente deixa de medir, ou o que a gente simplifica quando a gente transforma essa realidade complexa em números, em painéis, em metas de desempenho, e o que fica de fora disso, o que a gente não está vendo, né? Segunda coisa sobre metas é que a definição de uma meta pressupõe um equilíbrio que é um pouco delicado e difícil de atingir entre ambição e realismo, né? O que eu estou chamando de ambição e realismo, porque, de um lado, as metas precisam ter algum grau de ambição para que elas possam, de fato, transformar a realidade, né? Quer dizer, uma meta muito fácil, uma meta que simplesmente reflete o que a gente já faz, sem grandes percalços, é uma meta, enfim, que não serve para muita coisa, né? Por outro lado, se for uma meta muito ambiciosa, muito difícil de atingir, ela acaba causando o efeito oposto ao que se espera. Ela acaba desestimulando, desengajando as pessoas em razão da distância necessária até que essa meta seja alcançada. Então, é necessário ter algum equilíbrio entre ambição e realismo. Isso é difícil de alcançar, mas um dos fatores que me parece crucial para isso é a participação de quem está encarregado de cumprir as metas, né? E isso a política do CNJ procura disciplinar a partir de uma série de instrumentos. Eu cito aqui a Resolução 221 de 2016, que institui a política de gestão participativa e democrática no Poder Judiciário, inclusive na gestão de metas, não só, mas inclusive na gestão de metas. E existe as metas, elas até serem formuladas e comunicadas, é um longo procedimento que começa com a rede de governança colaborativa, né? É um órgão que participam representantes de todos os tribunais, da gestão estratégica de todos os tribunais. Eles formulam propostas iniciais das metas que vão ser apresentadas nas reuniões preparatórias do Encontro Nacional do Poder Judiciário. A gente tem 2 reuniões preparatórias, uma em maio e uma em agosto. A próxima está prestes a ocorrer, faltam 2 semanas. Nessa segunda reunião preparatória vai ser apresentada a proposta de metas dos segmentos. Essas propostas de metas é analisada pelo Departamento de Gestão Estratégica do CNJ, que dá um parecer, a gente coloca em consulta pública, e depois essas metas são votadas no Encontro Nacional do Poder Judiciário, que é realizado no final do ano, sempre novembro, dezembro de cada ano. Então, é um processo longo, um processo que tem, enfim, uma participação expressiva de todos os tribunais
E, portanto, se as metas não estão bem formuladas, ou não está havendo uma avaliação muito assim, fidedigna desse equilíbrio entre realismo e ambição, ou então a nossa democracia interna está falhando, enfim, não está havendo a participação de quem deveria participar, ou então as vozes não estão sendo ouvidas, enfim, existe algo para ser pensado aqui no que está acontecendo, mas o fato é que a gente procura que as metas, até para favorecer o cumprimento das metas, é muito importante ter a participação, né, o engajamento, né, a gente se sente muito mais motivado a cumprir metas das quais a gente participou e que não foram impostas de cima para baixo, né? Então, isso é importante e acho que é importante também ocupar esses espaços, né? Participar dessas discussões, participar das reuniões, de fato, enfim, opinar, e quem tem algo a dizer sobre isso fazer sua voz ser ouvida, porque isso é muito relevante para a gente ter uma meta que, de fato, seja factível, né? E a última coisa que eu queria falar sobre metas ainda é que aqui nesse mapa estratégico do Poder Judiciário, vou voltar aqui, todas as metas do CNJ, todas as metas nacionais estão relacionadas às perspectivas sociedade e processos internos. Não tem nenhuma meta nacional relativa a essa perspectiva aprendizado e crescimento, que é exatamente a que fala do nosso clima organizacional, dos recursos humanos e da capacitação e tudo mais. Mas aqui no TRT5, eu fui olhar o planejamento estratégico de vocês e foi feita uma meta 12 aqui, que é essa que está cortada aqui no slide, pelo menos eu não estou vendo, mas que é uma meta de realização de exames periódicos de saúde e de realização de ações relacionadas às principais causas de afastamento, né, de juízes e servidores do trabalho. Então, isso é muito louvável, né? Que haja uma meta aqui relacionada a essa perspectiva. Nacionalmente, a gente tem usado para essa perspectiva outros instrumentos, como as próprias resoluções do CNJ e o prêmio CNJ de qualidade. E aqui esse item assim, merece um slide à parte. Como todos sabem, o prêmio CNJ de qualidade são esses selos, né, que são sempre concedidos no final de cada ano, exatamente nesse encontro nacional do Poder Judiciário, e que são uma ferramenta muito poderosa, né? E assim, uma ferramenta que não tem a ver com recompensa financeira, né? O CNJ não dá prêmios em dinheiro, né, para os tribunais, é um prêmio apenas reputacional, né? Mas que engaja muito os tribunais. É impressionante a gente ver lá no CNJ como os tribunais, de fato, se envolvem e discutem os critérios e recorrem das avaliações. É realmente assim, bastante impressionante de ver a força que o prêmio tem. E isso é para o bem e para o mal, né? Porque se, por um lado, os tribunais se engajam muito no cumprimento dos critérios do prêmio, por outro lado, às vezes isso ocasiona o que poderia ser chamado, talvez, de visão de túnel, né? Que é um foco tão grande no critério que se deixa de lado outras políticas relevantes, que muitas vezes que já estavam estabelecidas, que já estavam em funcionamento e que são deixadas de lado para cumprir os critérios do prêmio. Então, ao prever os critérios do prêmio, é muito delicado, assim, o CNJ tem que pensar muito bem na hora de instituir esses critérios para não descontinuar ou não estimular a descontinuidade de políticas só por não estarem pontuadas. E, por outro lado, não dá para a gente pontuar tudo também, porque senão fica quem tiver curiosidade de ver a portaria do prêmio, uma quantidade de critérios, é complexo o cálculo dos pontos, tudo tem critério, porque tudo tem que ser bem objetivo, porque há muita disputa em relação a isso, né? Então, é realmente uma ferramenta que tem que ser muito bem usada. E a lógica do prêmio, até pouco tempo, que era uma lógica muito competitiva, né? Só ganhavam prêmios tantos primeiros, né? Então tinha uma lógica de rivalidade, né? Se alguém ganhasse, outro tinha que perder. Isso acabava ocasionando situações em que tribunais um pouco, às vezes, escondiam o jogo assim, de boas práticas para pontuar sozinhos, né? E não compartilhar boas práticas com outros tribunais para poder pontuar e ganhar o prêmio, né? Então,
para tentar lidar com essa lógica competitiva de uma competição um pouco predatória, às vezes que não reflete no interesse do conjunto dos jurisdicionados, a gente promoveu, do ano passado para cá, algumas mudanças no prêmio para tentar amenizar esse tipo de problema. Então, o primeiro é que o prêmio Excelência, que é o prêmio maior, que era dado apenas para um tribunal de todos, o mais bem pontuado, normalmente era um TRE pequeno, né, que acaba tendo mais facilidade para cumprir todos os critérios. A gente previu esse critério excelência para todos os ramos, então cada ramo de justiça vai ter um prêmio excelência, o mais bem pontuado de cada ramo. Além disso, as categorias passam a ser por nota de corte, não mais por ranking, né? Então, em vez de ser o ouro é para o diamante é para o primeiro, segundo, e o ouro é para o terceiro, quarto, quinto, e o prata, sexto, sétimo, oitavo, em vez de ter essa lógica de ranking, é uma lógica de nota de corte. Então, todo mundo que ultrapassar tal nota de corte tem o prêmio diamante. Todo mundo que ultrapassar tal nota de corte tem o prêmio ouro, e assim sucessivamente, sem limite máximo. Porque aí a gente estimula os tribunais a competir consigo mesmos, né, a se superar e a obter a pontuação. E todo mundo que superar a pontuação é premiado, sem essa necessidade de ser melhor do que o outro, necessariamente. Isso estimula, inclusive, a cooperação entre os tribunais, que, se todos cooperarem, todos podem pontuar juntos, e portanto, a gente elimina um pouco essa competição predatória. E outra medida, que aí é mais de interesse para os tribunais de justiça, foi a classificação dos tribunais por porte para fins do prêmio também. Porque a gente via que os desafios dos tribunais, de acordo com o porte, são muito diferentes. O TJ de Rondônia, por exemplo, já ganhou 5 vezes o prêmio Diamante. É um TJ pequeno, claro, mérito do tribunal, um tribunal bem organizado, bem estruturado, mas não se compara com o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, que tem 1/4 dos processos do Brasil. Está no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, é um tribunal imenso, né, e que tem desafios muito, muito diferentes, e muitos tribunais acabavam até se desestimulando assim, do prêmio, porque era tão difícil para eles alcançar um resultado minimamente razoável no ranking, que acabava desengajando, né, do prêmio. Então, a gente previu sarrafos diferenciados, vamos dizer, para cada porte de tribunal, pouco em atenção a esse tipo de realidade, né, para estimular, de fato, o engajamento nos tribunais no prêmio e a cooperação. Bem, apesar de todos os resultados, né, positivos que podem ser alcançados por um regime de metas e pelo prêmio CNJ, o fato é que existe, de fato, uma preocupação em relação à saúde mental de juízes e de servidores, e nós temos, inclusive, no CNJ um painel, que é o painel de acompanhamento à política de atenção integral à saúde de magistrados e servidores. Está disponível, coloquei aqui o caminho lá no site, ele mede basicamente 3 coisas. O índice de absenteísmo, né, o percentual de dias corridos no ano, em média, de afastamento de juízes e servidores, a quantidade de exames periódicos de saúde, que é o que aqui o TRT5 faz com aquela meta 12, né, e as causas de afastamento. Isso é muito importante, aqui com a identificação do código CID, de cada tipo de afastamento. E aqui a gente tem um problema porque essas informações vêm dos tribunais e a maior parte das causas de afastamento, lá no código CID, está indicado no grupo Z, que é o grupo Outros, que é uma causa muito genérica, indeterminada, e a gente não consegue mapear adequadamente o que é. O conselheiro Alexandre tem intenção de aprofundar isso e tentar obter dados mais fidedignos sobre essas causas de afastamento, mas o fato é que depois do grupo Z, o grupo que vem é o grupo F, né, dos transtornos mentais e comportamentais. Conversando com a servidora Meg Gomes, lá da QVT do CNJ, de fato, ela observa que há um aumento da demanda pelos serviços de saúde do Poder Judiciário. Ela divide basicamente em 3 grandes grupos esses problemas: problemas de ansiedade, problemas de depressão e problemas de estresse, e que estão ligados a algumas causas, como, por exemplo, a hiperconectividade, né, a questão do acesso por multicanais. Né, hoje a gente, né, pode ser acessado não apenas por telefone, mas também por ferramentas de videoconferência, por e-mail, por WhatsApp, que é um mecanismo muito invasivo, né, que acaba invadindo a vida pessoal, os fins de semana,
e estar sempre à disposição e não ter um tempo de desconexão é uma causa de sofrimento psíquico, ainda que não de afastamento, mas de sofrimento. Isso impacta o nosso bem-estar. A competição, né? Um pouco essa lógica de pontuar, de bater meta. Às vezes, né, no caso dos servidores, né, um colega bate uma meta, eu tenho que bater também, a vara bate uma meta, a outra tem que bater também, então às vezes há uma competição e isso gera um esgarçamento, né, da capacidade, né, dos juízes e dos servidores, e no limite casos de assédio, né? Aí relações tóxicas de trabalho, enfim, cobranças totalmente irrealistas, né? Enfim, relações abusivas. Então isso infelizmente é uma realidade presente no Poder Judiciário. E para lidar com esse tipo de coisa, o mesmo CNJ que cobra as metas e que institui prêmios e tudo mais, também tem uma série de políticas e de normas destinadas a tratar desse tipo de situação. Então, queria citar aqui algumas resoluções do CNJ que servem um pouco como instrumentos de defesa contra um quadro de adoecimento, né? Então, nós temos a política de atenção integral à saúde de magistrados e servidores, na resolução 217, temos a política de gestão de pessoas no judiciário, 240 de 2016, a que eu já citei, gestão participativa democrática, 221 de 2016, a política de priorização do primeiro grau de jurisdição, muito importante, né, duas resoluções, aqui 194 de 2014 e 219 de 2016. Nós sabemos que 80% do volume do judiciário está no primeiro grau, mas não necessariamente 80% dos servidores e 80% do orçamento está no primeiro grau. Então, isso gera distorções e, obviamente, que isso acaba contribuindo para esse quadro de esgotamento quando a gente não tem a estrutura adequada e necessária e, portanto, o CNJ tem essa política. Inclusive, está no prêmio, inclusive, foi uma das mudanças do prêmio esse ano, a gente está prevendo a penalização dos tribunais que não cumprem a política de priorização do primeiro grau, de acordo com algumas gradações, né? Gestão participativa democrática também está pontuada no prêmio. E, claro, né, a política de prevenção e combate ao assédio moral, sexual e discriminação na resolução 351 de 2020. É importante conhecer esses instrumentos. Eu digo que isso é difícil mesmo para quem trabalha no CNJ. Eu estou lá há um ano e é realmente impressionante a produção normativa do CNJ. E uma coisa que eu aprendi é que o CNJ ele possivelmente é o único órgão do Poder Judiciário cuja composição é totalmente alterada a cada 2 anos, né? Isso gera uma descontinuidade muito grande, né? Os mandatos acabam em 2 anos, claro, é possível recondução, mas nem sempre ocorre, e portanto, assim, os conselheiros chegam ao conselho com muitas ideias e com muitas pautas, e só tem 2 anos para realizar, e, em geral, a forma mais fácil e mais rápida de fazer uma entrega é aprovar uma resolução, né? É redigir uma resolução, convencer o plenário e aprovar a resolução. O desafio acaba sendo depois a implementação dessas resoluções, né? Até porque o CNJ tem capacidades limitadas de pessoal e de trabalho, e, portanto, é importante que os colegas conheçam essas resoluções, porque muitas vezes o CNJ precisa ser cobrado a dar cumprimento às suas próprias resoluções. E o CNJ está aberto, né? Os colegas podem provocar o conselho ou em nome próprio ou via associações, né? Para fazer cumprir suas próprias normas ou, eventualmente, alterar as normas existentes se não estiverem adequadas à realidade ou, enfim, ideias que possam surgir. E conversando com a servidora Meg, também fica claro que existem fatores de saúde de natureza organizacional e de natureza individual, né? Os organizacionais são esses fatores, né? A gente tem conversado aqui sobre estrutura de trabalho, sobre cobrança, sobre, enfim, qual é o suporte que a organização oferece às suas pessoas, aos seus, né, colaboradores, mas também existem fatores individuais. Obviamente, as pessoas são diferentes, cada uma reage de uma forma. Algumas pessoas reagem melhor à cobrança, outras menos. Algumas pessoas lidam bem com pressão, outras menos. E isso é bom que seja assim. Enfim, as pessoas têm talentos e têm capacidades diferentes. E é importante conhecer os seus próprios limites, né?
E aqui ninguém melhor do que a Simone Biles para ilustrar isso, né, nessa época de Olimpíada. Como todos sabem, ela deixou as Olimpíadas passadas para cuidar da sua saúde mental. Isso trouxe luz a esse tema, até porque é um tema muito tabu, ainda é envolto em preconceito, envolto em uma série enfim, compreensões equivocadas, né? E ela demonstrou, tá certa, né? E voltou triunfando nessa Olimpíada, só não superou a Rebeca no solo. Mas em relação a conhecer os próprios limites, eu mesmo aprendi essa lição de uma forma um pouco difícil, né? Porque eu estive durante muitos anos, né, conheço o ministro Barroso há muitos anos, quase 25 anos, trabalhei como estagiário, advogado no escritório, quando ele era advogado ainda, trabalhei com ele como auxiliar no Supremo, e agora estou como auxiliar dele no CNJ, e ele me convidou para ser o secretário de Estratégia e Projetos do Conselho, né? E participei da transição, iniciou-se a gestão, e depois de 3 meses de gestão, eu, enfim, fui vencido pela constatação de que eu não era capaz de corresponder a essa, enfim, por limitações pessoais, familiares, enfim, uma série de fatores, eu ali encontrei o meu limite e, enfim, pedi dispensa dessa função. Eu continuo como auxiliar dele, mas colaborando de uma outra forma, mas é algo que, assim, é importante. Eu, enfim, vivi isso na pele recentemente. A importância da gente saber, enfim, conhecer os próprios limites e não se forçar a qualquer custo, porque isso tem um preço muito alto em termos de saúde mental, e acho que, enfim, é algo muito importante para todo mundo nesse contexto, né, de adoecimento, né? E aqui a chave parece estar entre a cobrança, um equilíbrio entre a cobrança e o suporte, né? Se a organização cobra, ela precisa também dar o suporte necessário. E aqui a abordagem que a gente deveria ter em relação às metas e aos prêmios, é claro, é reconhecer o bom trabalho de quem está indo bem, de quem está cumprindo as metas, mas olhar para as últimas posições do ranking ou as últimas métricas, não com o intuito de penalizar ou o intuito de estereotipar, mas de tentar identificar, olha, o que está errado, né? Enfim, você precisa de alguma coisa, você precisa de suporte, você precisa de ajuda, quais são os problemas, qual é a sua realidade, né? Então, esse equilíbrio entre cobrança e suporte é muito, muito importante. Já estou me encaminhando para o final. Esse é o último slide, apenas para falar um pouquinho sobre, né, esse contexto de adoecimento mental não é algo exclusivo do Poder Judiciário, né? Todos nós sabemos que o mundo passa, especialmente depois da pandemia, né, por enfim, uma preocupação muito grande com a saúde mental, e a gente tem uma série de fatores. O mundo é competitivo, isso não é uma exclusividade do Judiciário, né? Mas eu acho que uma coisa que o serviço público proporciona é uma forma muito direta da gente poder atuar sobre as causas que geram esse desequilíbrio social, que geram esses problemas, né, de uma forma muito imediata. Então, hoje, por exemplo, a gente tem já identificado um fenômeno chamado de ansiedade climática, né? As pessoas estão sofrendo com o que está acontecendo com o clima, com a perspectiva, né, de ter uma quantidade maior de eventos extremos e como é que isso vai impactar o cotidiano e as famílias e as pessoas. Tem países sendo submersos, enfim. Isso é algo que de fato, é muito perturbador. E, por exemplo, a atuação do judiciário em matéria ambiental é algo que está ligado diretamente a isso, que pode amenizar esse tipo de coisa. Aqui a Justiça do Trabalho, né, que é uma justiça que tem como objetivo a promoção do trabalho decente, a boa atuação da Justiça do Trabalho nesse papel reduz a fome, reduz a miséria, reduz a desigualdade social, reduz a criminalidade, enfim. Então, a gente atua de uma maneira muito direta, né, sobre essas causas, né, de adoecimento, né, da sociedade. E aqui, a Justiça do Trabalho, até por esse papel, tem uma função muito, muito importante, que é exatamente uma função também para dentro, né? Como é que a Justiça do Trabalho se propõe a promover o trabalho decente para fora, para os jurisdicionados, se o ambiente interno da Justiça do Trabalho está adoecido, né? Tem
também problemas, seus colaboradores têm situações de sofrimento. Então, até para ser autêntico, até para, né, viver o que prega, a Justiça do Trabalho aqui tem um papel exemplar, né, nesse tipo enfim, de função, né? Então, esse é um ponto muito relevante. Eu já estourei meu tempo. Eu mostraria um videozinho de 1 minuto só, que foi um vídeo que foi mostrado no último Encontro Nacional do Judiciário, mas como eu já estourei meu tempo, vou deixar por aqui. E queria, enfim, agradecer a todos pela atenção, dizer que o Conselho permanece à disposição de todos os colegas para ouvir sugestões. Vou, enfim, levar daqui o que eu puder aprender, no intuito de que a gente possa promover a eficiência do serviço judiciário e também a saúde dos nossos juízes e servidores, na certeza de que esses não são objetivos antagônicos, mas sim complementares. A gente não tem como prestar um bom trabalho com um ambiente de trabalho adoecido e, portanto, a gente precisa integrar esses dois fatores. Muito obrigado pela atenção.